Olá, mi gente! Eu sou a professora Ana Guadalupe e hoje nós estamos na segunda aula no canal do YouTube do cursinho BIOS. Bem, hoje, como vocês já estão vendo pelo slide, nós abordaremos expressões idiomáticas na língua espanhola. O que é isso, professora? Eu nunca ouvi. Pois é, gente, é comum nós vermos algumas situações de estudantes não sabendo do que se trata expressões idiomáticas. Às vezes nem chegaram a estudar, ou às vezes nem deram a devida atenção. Estudar expressões idiomáticas é você adentrar na cultura popular espanhola, venezuelana, boliviana, mexicana, o que for, tá certo? Você entender o contexto da expressão idiomática é outra coisa que você tem que dominar. Gente, é o seguinte, provavelmente vocês já se depararam, quem tem o costume, claro, de ouvir músicas em espanhol, assistir séries em espanhol ou ainda assistir filmes em espanhol, com alguma frase dita nessas três situações que eu elenquei, em que um personagem ou um cantor citou e você até conseguiu entender as palavras, conseguiu traduzir, mas quando foi ver a tradução ou a legenda do filme, da série, viu que o significado era bastante diferente. Pois é uma expressão idiomática, conhecida também como frases hechas, refrões populares, que equivale aí ao português, que eu acho que já deu para perceber pela tradução, aos ditos populares, como aqui no português, que nós temos água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, farinha do mesmo saco, filho de peixe, peixinho é, deu branco, temos ainda está entre a cruz e a espada, quem com ferro fere será ferido, entre outras que nós podemos citar aqui. Algumas até eu mesmo desconhecia e só vinha conhecer quando eu tive contato com algumas outras expressões que eu queria saber qual era o significado no português e eu fiquei, gente, no português não é equivalente? Enfim. E aí, gente, expressão idiomática é você dizer mais com menos. É uma forma de você até causar um impacto ao se utilizar expressões idiomáticas. Inclusive, gente, eu ouso dizer que nós que falamos espanhol, utilizamos mais do que os próprios brasileiros. Hoje em dia eu vejo muitos jovens, principalmente, dizerem que não conhecem, assim como eu também disse que desconhecia algumas expressões da língua portuguesa. Mas eu tenho familiares que usam bastante, inclusive foram com eles que eu aprendi a usar algumas, outras eu já conheci dos livros de literatura brasileira, nas situações de novelas, nas situações de filmes, enfim, quanto mais contato você tem com o idioma espanhol inserido nessas situações que eu elenquei, música, filme, série, mais você consegue aprender expressões idiomáticas. Então, quem já é fã de série em espanhol, fã de filme ou aprendeu a ser, e também de música, continue nessa linha de estudo, porque vocês têm muita chance de se dar bem na interpretação textual, porque isso é estudar domínio de vocabulário, tá certo? Então, às vezes, as expressões idiomáticas podem ser engraçadas, podem ser estranhas, mas às vezes você pode até entender algumas palavras, mas é como eu disse, o significado é absolutamente diferente do que você ouviu. É bem diferente mesmo. E aí, gente, nós temos expressões idiomáticas ligadas a verbos, a parte do corpo humano, a los animales, a, que mais eu posso elencar aqui? Comidas, alimentos. Nós temos com colores, que é como nós temos com cores. Só que aqui nessa aula eu não vou falar de todas, porque senão a gente vai ficar aqui a semana inteira. Eu vou falar de algumas bem conhecidas, inclusive de séries e outras do dia a dia que até eu costumo usar. Algumas que inclusive já caíram no Enem, tá certo? E a pergunta é, essa aula de expressões idiomáticas é importante para o Enem? Pois é o que nós vamos ver agora. Bem, gente, expressão idiomática, primeira coisa que vocês têm que saber e que eu já frisei anteriormente, é dizer mais com menos. Mas o que é isso? São um conjunto de palavras que a gente vai utilizar para impactar algo que você quer dizer. Ou como tem aí no slide, ó, é uma expressão como um tipo de locução, es decir, uma combinação de palavras cujo significado não se pode deduzir. Ou seja, a gente não pode adivinhar o significado de uma expressão só ouvindo as palavras. Imagine aí você dizer,
Quem com ferro fere será ferido. Aí você vai dizer, eu vou pegar o ferro e vou me ferir. É isso, gente? Não, a gente sabe que não quer dizer isso, né? Então, nem na língua espanhola. Então, o significado não é você só, né, sair traduzindo, não. Ele quer dizer além daquilo ali, né? Então, é totalmente diferente. Então, expressão idiomática é você se divertir dizendo mais coisas, certo? Bom, e aí o Enem vai cobrar isso, professora? Pode cobrar expressão idiomática, por isso que nós estamos gravando essa aula, tá? Então, vocês tiveram aí a gravação da primeira aula com Ruciones, que eu falei que é um conector bastante utilizado no Enem, tem que dominar vocabulário. E hoje nós vamos estudar o segundo, também bem cobrado no Enem, que é expressões idiomáticas. E como é que pode cair? Bom, nós temos aí na competência 2, comum nas duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol, a habilidade 5. E o que ela nos diz? Associar vocábulos, que aí vai desde conjunções, que já foi a nossa primeira aula, preposições indefinidos, substantivos, o que for, e expressões, que já são essas que nós falaremos, algumas delas hoje, de um texto na língua espanhola, seu tema. Por que foi utilizada aquela expressão naquele tema do texto? E o Enem pode cobrar isso numa boa, como tem feito, que já já eu vou mostrar para vocês, pela habilidade 5. Então, a dica que eu dou, além de vocês terminarem de assistir essa aula toda, é que vocês comecem a se habituar a inserir o espanhol no dia a dia de vocês. Seja colocando seu celular no idioma espanhol, já para você aprender algumas palavrinhas na hora do controle do menu, seja você colocando seu notebook, seu tablet, sua TV, ou até lendo a matéria de algum assunto que você goste, nada de colocar assunto que você não gosta, porque você já começa a criar antipatia pela língua espanhola ou por qualquer língua estrangeira que você queira aprender. Mas como nós estamos falando de alguém que está querendo aprender mais para se dar bem no Enem, numa prova de vestibular, então tem que estar ligado, tá certo? Comece a inserir o espanhol na sua vida com as coisas que você gosta. Gosta de ouvir música? Que tipo de música? Busque no Spotify ou qualquer outra plataforma de música que você tem o costume de ouvir, no YouTube, na Netflix, quem gosta da Netflix, enfim, baixe aí podcasts que nós temos na Spotify e em outras plataformas também para ter contato com a língua espanhola. Porque quanto mais você adquirir vocabulário, melhor. Quem assiste série e filme vai se familiarizar com algumas que eu vou citar aqui. Inclusive, eu vou citar exemplos de séries também que abordam essas expressões idiomáticas, tá certo? É um jeito divertido, às vezes até estranho de falar no português, mas ainda em espanhol. Eu ouso dizer, né, que a gente usa mais do que no português as expressões idiomáticas. No Brasil, a gente também tem, principalmente o pessoal com mais idade, né? O pessoal do interior a gente vê muito também, o pessoal que gosta de usar essas raízes tão populares do nosso Brasil. Isso é bacana. E que a gente também sabe usar corretamente, porque tem algumas que eu estava usando errado no português e aprendi a usar corretamente, tá certo? Então, gente, como é que pode aparecer, professora, essa expressão idiomática? Eu já sei que pode cair pela habilidade 5, mas como é que pode vir a aparecer? Então, bora lá. Eu trouxe para vocês aqui alguns vestibulares, alguns textos, alguns trechos de texto das provas do Enem, certo? A começar aí, como vocês estão vendo, pela prova do Enem de 2017, que caiu a expressão, eu esqueci só de grifar um pouquinho ela aí a mais, mas já tem aí o grifo em vermelho, mas tinha um restinho, eu acho que na hora de esticar eu terminei cortando, que é a expressão me levar, me le viene, que tem a continuação depois. Essa expressão caiu na prova de 2017, inclusive foi o que ele perguntou na questão. O que queria dizer a expressão me levar, me levine, contextualizada nesse texto do carpinteiro. E a expressão me levar, me levine quer dizer, aqui no Brasil, vamos fazer assim essa equivalência para vocês já se habituarem, que quer dizer, no popular, né? Nem fede nem cheira, não sabe o que quer da vida. Minha mãe diz um outro, não sabe que pau trepa, né? O pessoal dizia muito isso. E não é ofensivo, viu, gente? Para que fique bem claro. Entre outras, ou é 880, né? O pessoal também diz essa.
Mas, enfim, ni levar, ni leviene quer dizer que nem a pessoa não se importa, não tá nem aí, para ela tanto faz. Equivale aí ao que a gente diz normal, né? Tanto faz. Também no Enem de 2016, como vocês estão vendo aí o grifo em amarelo, vocês estão vendo aí, eu grifei inclusive o todo, né? Porque o próprio Enem ajudou, na verdade não é nem o Enem em si, o texto mesmo ajudou, e o Enem aproveitou-se desse texto, né? E colocou a própria explicação. A expressão aí, na verdade, é a expressão una de cal e outra de arena. Essa é a expressão idiomática. Só que aí o texto ajudou o candidato a entender o que era isso. Observe que ele diz aí, ó, es querer quedar bien con Dios y con el diablo. Então aí ele está falando no sentido de, no português, eu nem sabia que tinha essa expressão, e tem. É uma pá de cal e outra de areia. Eu não sabia que tinha isso. Ou seja, a pessoa não se decide no que quer. É muito parecido um pouco com essa de levar ne leviene, dependendo também da situação, né? Mas aí ele diz, ó, é querer ficar bem com Deus e o diabo, é querer os dois, né? Mas não pode, ou você é isso ou você é aquilo, mas a pessoa aí fica em cima do muro, né? Que a gente diz aqui no Brasil. Então caiu aí no texto do Enem de 2017 e do Enem de 2016. Também trouxe outros exemplos nas provas da terceira aplicação da prova de 2016 e da segunda aplicação da prova de 2015. Olha o que apareceu na de 2016 no título. De tal palo, tal astilla. O que é isso? Tal pai, tal filho. E o que vinha, professor, abordando o texto? Para quem já sabia, gente, o que era o título, por isso que é importante ter o domínio de expressões idiomáticas, para quem já sabia o que era, já matava a questão. Já matava a questão do Enem. Mas, enfim, para quem quis confirmar através do título, o texto até nem sabia, o próprio texto já dizia. Aí vinha falando da situação de um jovem que ele teve o mesmo caminho profissional do pai, que era ser cozinheiro, um excelente cozinheiro. É o que nós falamos, tal pai, tal filho, né? O filho puxou o pai. Então, aí a expressão a gente diz tal palo, tal astilla, aí ele colocou de tal palo, tal astilla, dá no mesmo, tá certo? Também no Enem 2015, como eu já disse anteriormente, na segunda aplicação, apareceu aí no poema Siete Crisântemos a expressão llueve sobre mojado, que também nós temos no português. Essa eu já sabia, né? Apesar da gente não usar tanto como tal pai, tal filho, né? Que eles tal palo, tal astilla, no português eu estou falando. Então, chove sobre molhado. E também nessa questão, ele vinha perguntando qual era o sentido da expressão llueve sobre mojado no contexto do poema. Llueve sobre mojado, chover sobre molhado, é você estar a situação está inalterada, está do mesmo jeito, certo? Então, llueve sobre mojado quer dizer isso, chove sobre molhado. Chove já tem água, molhado já está molhado, né? Então, já tem água também. Então, a situação é inalterada, não muda, continua do mesmo jeito. Então, essa, inclusive, era a resposta da questão, muito parecida também com essa outra, que caiu o título. Então, veja como é importante estudar expressões idiomáticas, muitas vezes rechaçada, não dada a devida intenção no ensino médio, até no fundamental, inclusive nos cursinhos. Então, fica atento a expressões idiomáticas, tá? Além de você aprender um pouquinho diferente, né, de falar as coisas, é importante aí para os vestibulares, tá certo? Outro exemplo do Enem. Olha aí outro exemplo do Enem. Enem 2014, Enem 2013. Enem 2014, olha o que ele trouxe aí, ó. Sudar la gota gorda. Que é isso? Que nome feio. Pois é. Esse sudar la gota gorda foi cobrado também na questão, ele perguntando o que seria o trabalho, né? O ofício do escritor. Ele trouxe aí esse texto de Mário Vargas Llosa e vinha perguntando o que ele achava do ofício do escritor. Isso dar la gota gorda equivale aqui no Brasil a dar o sangue, se empenhar, se dedicar. Tem uma outra expressão aqui no Brasil, que eu não me recordo no momento, que também é muito parecida com fiz das tripas coração, lembrei. Fiz das tripas coração para conseguir alguma coisa. É como a gente diz, sudar la gota gorda, tá certo? E aí muita gente, eu me lembro que muita gente na época traduzia assim, suar gota gorda. Não é não, gente, é como eu disse no início da nossa gravação.
Você pode até traduzir sudar, que é suar, a gota gorda, mas não tem nada a ver. O significado é diferente, porque isso é uma expressão idiomática. É que nem no Brasil a gente diz filho de peixe, peixinho é. É lógico, mas eu não quero dizer isso, filho de peixe, peixinho é. Tem um significado por trás disso, tá certo? Bom, e aí no Enem 2013 caiu aí no poema de Fuertes a expressão mala leche. Menino, essa expressão causou embaraço na época. Se eu não me engano, foi a primeira vez que caiu expressões idiomáticas no Enem, se eu não me engano. E aí apareceu a expressão mala leite. Aí muita gente viu cabra, aí associou a leite ruim, né? E aí tem que ter muito cuidado, que já já vou falar o que quer dizer a expressão mala leite, tá bom? Então vocês estão observando pelos exemplos que eu mostrei do próprio Enem, que algumas expressões são ligadas. Por exemplo, aí mala leite, alimentos, outras já são ligadas à questão do corpo, como você pode ver essa aí. Enfim, a gente tem várias situações com animais, com colores, com meios de transporte, com verbos, enfim, a gente tem uma infinidade, é muita expressões idiomáticas, muita mesmo, vocês não têm noção. E aí eu vou citar algumas delas mais importantes. Não vou falar de todas, porque senão a gente vai ficar aqui a semana inteira gravando aula só de expressões idiomáticas, certo? Então eu vou falar de algumas principais. A gente também tem algumas expressões que não necessariamente são expressões idiomáticas, são formas de falar diferentes, que eu vou falar rapidão no final da nossa aula, tá bom? Então, vamos para a prática. Vamos ver quais são essas que eu escolhi para mostrar para vocês hoje, nessa aula, nessa nossa segunda aula aí de espanhol, tá certo? Nós vamos ver agora algumas, tá bom? E aí eu vou dando uns exemplos para vocês. No caso aí, comparando a língua portuguesa para que vocês se situem também e para quem não conhece, já conheça, tá bom? Primeira expressão idiomática. Eita, essa é uma confusão. Hablar por los codos. Essa traz aí, como vocês observam, a expressão codos, que quer dizer em espanhol cotovelos, tá certo? Então, é a expressão feita com partes del cuerpo. Hablar por los codos. Pela imagem, vocês já estão vendo também, eu já coloquei a tradução aí, que quer dizer falar pelos cotovelos. Sabe aquela pessoa linguaruda, fofoqueira, língua de trapo? Pois é. Hablar por los codos é falar pelos cotovelos, falar demais, bastante. Então eu posso dar um exemplo assim: mis vecinas hablan por los codos. Minhas vizinhas falam pelos cotovelos. É só um exemplo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então aí falam demais, falam bastante, são linguarudas, fofoqueiras. Também a gente pode colocar como essa situação também de fofoca, de falar demais, né, gente? Então aí hablar por los codos utiliza aí a expressão de partes del cuerpo, que é codo, cotovelo. Mas não quer dizer falar pelos cotovelos mesmo. Aí ele está dizendo, igual ao português, que a gente tem essa expressão, né? Que é a pessoa que gosta de falar bastante, ok? Segunda situação que nós temos, essa eu já vi muito nas séries. Se eu não me engano, eu vi essa expressão na série tomar el pelo, eu vi na série Vis-a-Vis e também na série El Dragão. Não vou confirmar 100% se eu vi naquela série Elite, mas eu lembro que eu vi em El Dragão e Vis-a-Vis. Eu sou viciada em séries, vocês não têm noção. Então, tomar el pelo quer dizer não exatamente o que está dizendo a expressão. Tomar o pelo, ou como alguns já sabem, que pelo é como a gente denomina cabelo. Pela imagem que vocês estão vendo, logicamente já deve ter dado uma olhada na tradução, tomar el pelo quer dizer sacanear alguém. Então, por exemplo, a situação que eu lembro de uma das séries, que a pessoa disse bem assim, mas você está tomando el pelo? Ou seja, você está tirando onda da minha cara, você está zoando comigo, você está brincando comigo, você está tirando onda. Algumas pessoas também, gente, utilizam como forma de associar o bullying, né? Que não deixa de ser também, a depender da situação, que inclusive a imagem eu coloquei aí para exemplificar essa situação. Nós também temos a expressão dar rienda suelta. Tenham muito cuidado, viu? Porque tem uma expressão muito parecida com dar rienda suelta, que é a expressão, inclusive tem uma música de Maná que ele diz assim, me solté la rienda,
E aí é diferente dessa expressão dar rienda suelta. Pela imagem do nosso querido Hulk, e vocês estão vendo aí já pela tradução, é a pessoa se descontrolar. Perder as estribeiras, como nós dizemos na língua portuguesa, tá bom? Então, dar rienda suelta é perder as estribeiras, se descontrolar, ficar doido, né? Não saber o que fazer, ficar nervoso, ou como vocês estão vendo a imagem de Hulk aí, irritado. Gente, essa expressão que eu citei da música de Maná, que inclusive o nome da música parece que é Soltei la Rienda, quer dizer que a pessoa deixou para lá, ficou à vontade. Eu estava até tentando lembrar que parece que no Brasil também nós temos uma expressão parecida, mas fugiu da memória agora, caso eu lembre eu falo para vocês, tá bom? Então nós temos também Soltei la Rienda, quer dizer a pessoa deixou para lá, né? Deixou à vontade. Até uma música de Péricles, rapaz. Eu vou ver se eu lembro. Se eu lembrar, eu falo aqui, ok? Então, cuidado, dar linha da suelta é a pessoa descontrolar, descontrolar-se ou perder as estribeiras, tá bom? Bem, nós temos outra, essa é mais bonitinha, que é a palavra echar de menos. Tem uma outra expressão parecida com ela que já já eu falo. Bem, deixa eu contar uma historinha dessa expressão echar de menos. Quando eu fazia minha faculdade de História, sim, eu sou formada também em História pela UPE, aqui em Petrolina, inclusive a minha primeira faculdade, eu me lembro que uma colega minha disse que o marido dela inventou, ela dizia assim, meu marido agora inventou de fazer espanhol, que disse que o cursinho dele, que era na Bahia, tinha ofertado aprender espanhol. Disse que foi fazer, né? Disse que era vez ou outra mandando, na época o torpedo era famoso, e aí mandando o torpedo em espanhol toda hora para ela, disse, lá, já me entenda, aí toda vez ela vinha falar comigo. Numa dessas vezes, ela me mostrou uma mensagem que tinha ele dizendo assim, te echo de menos. E ela era muito assim, né, de falar bem alto. Aí ela dizia assim, como é que meu marido me disse que me acha de menos? Aí eu comecei a rir. Ela disse, eu sabia que tinha gaiatice nisso, não é isso não. Eu falei, não. Aí eu, mulher. Aí ela disse, não, eu já falei, o que é que você está escrevendo aqui? Você não tem medo de mim? Aí ela começou, né, com as coisas dela. Aí eu falei, gente, você sabe o que ele está falando com você? Ela, não. Aí eu pensei, ele está sentindo sua falta, ele está sentindo saudade. Aí ela, aí no instante mudou, né? A fisionomia, ela, e por que é esse nome? Aí eu falei, por quê? Aí eu fui explicar, ela é uma expressão que a gente diz em espanhol. A gente não tem, como vocês bem sabem, né? Já ouviram falar que a expressão saudade, né? Isso é coisa do Brasil. Aí em espanhol nós falamos te echo de menos. Né? E aí na imagem você vê, né? Essa representação, que quer dizer sentir saudade, sentir falta. Outra expressão, gente, que é muito parecida com essa aí que nós temos em espanhol, é te extraño, que muita gente também confunde, porque estranho, essa expressão te extraño, a gente associa ao português que a pessoa estranha a outra, e na verdade não. Quando ela é utilizada nesse sentido que eu estou falando da mesma de echar de menos, é sentir falta, sentir sua falta, sentir saudade, que é você. Então aí é a expressão te echo de menos. Outra que nós temos é no dar um palo al água. O que é isso? Bom, minha mãe diria, e meu pai também, que é uma pessoa bago ou baga, né? Ou seja, vagabundo, que não quer fazer nada mesmo, preguiçoso, que é o ato de vagabundar, né? Não quer fazer nada, não quer ter trabalho nenhum, quer viver no ócio eterno. Pois é, a gente diz aí, no dar um palo à água, tá certo? Então, muito cuidado, né? Porque você olha uma expressão dessa e fala, é alguma coisa do pau na água, não tem nada a ver. Muito cuidado com essa expressão, no dar um palo à água. Hacer la vista gorda. Eita, que eu já vi gente que confunde essa aí. O povo diz, é fazer vista grossa. Fazer vista grossa é quando a gente, tô aqui, peguei o celular, não, deixa eu ver se fulano, vou fazer vista grossa, eu vou ficar em cima. Não, gente. Hacer la vista gorda, como vocês estão vendo aí na imagem que eu coloquei ao fundo e pela tradução, é a pessoa fingir que não viu. Ou como a gente diz aqui, dá uma de doido. Pois é, hacer la vista gorda é dar uma de doido, fingir que não viu. Ou até o que o pessoal hoje fala, que eu acho muito engraçado,
fingir demência, né? O pessoal usa muito isso. Então, a ser la vista gorda é exatamente isso, ok? Mais outra aí para nós, Echar la culpa. Ah, vocês nunca ouviram aquela música de Luiz Fonsi? Esqueci o nome da cantora. Ai, meu Deus, Katy Perry? Não, eu acho que é. Eu acho que é. Échame la culpa. Nunca ouviram falar? Pois é, Échame la... Eu acho que é Katy Perry. Eu acho que é. Échame la culpa, que fez sucesso ano passado, salvo engano, que é uma música de Luiz Fonsi. E, se eu não me engano, só se eu estiver muito doida, é Katy Perry, que ela canta em espanhol, inclusive canta muito bem. Échame la culpa. Que, inclusive, quem conhece a letra, né, sabe do que vem falando, que é exatamente isso que a expressão quer dizer. Pela imagem, pela tradução que vocês já estão vendo, é dizer, você tem culpa, você é o culpado, foi ele. Pois é, échame la culpa, joga a culpa em mim, eu sou o culpado, né? Então, nesse caso, da música de Katy Perry, acho que é Katy Perry mesmo, e Luiz Fonsi, culpar alguém, echar la culpa, né? E a gente tem muito, gente, essas expressões com o verbo echar, né? Vocês viram aí, te echo de menos, né? Agora nós temos aí echar la culpa, então tem que ter muito cuidado com essas expressões que tem o verbo echar, viu? Que muitas vezes muda. Outra que nós temos, dar en el clavo. Tem até uma outra música em espanhol, de Maná, que é, não sei se o nome dessa música é assim, mas é Clavado em um Bar. E aí eu só lembrei por causa da expressão clavo, mas a expressão idiomática dar el clavo, como vocês estão vendo pela imagem, é acertar em cheio, né? Ou seja, dá certo, né? Ou fulano deu certo, acertou em cheio, se deu bem. Então a gente diz aí acertar em cheio, dar en el clavo. Eu posso dizer assim, nosotros que hicimos espanhol en el Enem, damos en el clavo, ou seja, acertamos em cheio todas as questões, amém, né, gente? Que seja assim sempre. E aí nós temos outra, quatro gatos, aí já utilizando animais, né? Vocês já viram aí que é um pouquinho diferente das anteriores. Eu já trouxe aí uma com animais, quatro gatos. O que é isso? É o que nós chamamos aqui no Brasil de gato pingado. Ou seja, pouca gente pela foto, né? Não tem quase ninguém aí, ó. Imagina aí um protesto com esse tanto de gente, olha só na foto. Então, nós temos aí quatro gatos ou gatos pingados. Pouca gente. Então, eu posso dizer, na marcha, que é como nós também podemos exemplificar esse caso do protesto, em la marcha, em la protesta, temos quatro gatos, ou seja, temos gatos pingados, pouca gente aí protestando, tá certo? Então, é outro exemplo que a gente dá com a expressão idiomática gatos. A gente tem um monte, viu? No início do slide, eu não sei se vocês viram, tinha uma fotinha de gaturo, né, que tinha assim, expressões idiomáticas. Deixa eu abrir aqui só para ver algumas, para ver se eu lembro. Aí tinha assim, expressões idiomáticas, aí tinha o fundo do gaturo, né, e tinha assim, aqui, ó, abri aqui. De noite, todos os gatos são pardos. Tinha no fundo isso. Depois vocês voltem e dêem uma olhadinha. Então, a gente também tem outras expressões, que é igual aqui no Brasil, né? De noite, todos os gatos são pardos. Poner-se ele cascabel al gato. A gente tem várias aí com animais, né? Esse aí só é um exemplo com gatos, tá bom? Continuando aí. Um cuento chino. Ah, menina. Um conto chinês. O que é isso? Mentira. Conversa para boi dormir. Já ouviram essa expressão no Brasil? Pois é. Conversa para boi dormir é mentira. É papo furado, conversa fiada. Então, mentira. Então, eu posso dizer assim: los gobernantes hablan mucho cuento chino. Então, eu estou dizendo aí, os governantes contam muitas mentiras, né? Falam muitas mentiras, muitas falácias, que é uma expressão que eu gosto muito de usar. Então, cuento chino quer dizer mentiras, lorota, conversa para boi dormir. Então, a gente diz também em espanhol, cuento chino. Dar gato por liebre. Gente, essa já apareceu no Enem. É porque eu não achei o texto para colocar e exemplificar para vocês aí. Senão também ia ficar muito extensa essa aula. Dar gato por liebre, a gente tem essa expressão no Brasil. Agora, eu não sei se eu vou falar correto para vocês.
Eu acho que aqui no Brasil é dar gato por lebre também, ou é trocar gato por lebre, enfim, quer enganar, tá certo? E aí seria, por exemplo, eu vender a Tupperware, né? Por exemplo, que é uma Tupperware de verdade, não é mentira não, não é fake. E aí eu digo assim, olha, essa garrafa é da Tupperware porque teve um problema de fabricação e não veio com o nomezinho aqui e tal, mas vou vender por R$ 40. Eu vendi para a pessoa mentindo, né? Eu enganei a pessoa. Eu troquei, acho que é assim no Brasil, né? Troquei gato por lebre. Eu vendi uma coisa sem ser, eu enganei, né? Eu falsifiquei. Eu vendi uma garrafa mentirosa. Não é Tupperware, mas a minha é, viu, gente? Patrocina aí Tupperware. E aí chegamos na expressão que eu mostrei na prova do Enem 2013, que eu disse que, se eu não me engano, tinha sido a primeira expressão a aparecer no Enem, mala leite, que eu disse que causou uma confusão na época, um frenesi para quem fez o Enem 2013, que aí disse, o que é isso? Não é leite ruim não, não sei o quê. Mas, em parte, até as alternativas do Enem, para depois quem quiser pesquisar a questão, tem aí o ano, né, eu especifiquei, vai ver que até as alternativas meio que induziram a pessoa a marcar, né? Qual era a resposta correta. Mas mesmo assim, tem gente que erra, né? Por não conhecer, desconhecer vocabulário e achar que por o espanhol ser parecido com o português é super fácil, é facílimo, eu vou fechar todas as questões do Enem. Não é assim, não. Estar de mala leche, como vocês estão vendo aí pela imagem, a pessoa está pé da vida, estar com raiva, estar de mau humor, mal-humorada. E era isso que vinha falando o texto Cabrassola, que trazia no quinto verso, se eu não me engano, era quinto verso mesmo, a expressão malalete, falando que a pessoa, em vez de dar malalete, era bem assim, em vez de dar malalete, eu dou llanto, ou seja, era uma pessoa mal-humorada. E aí, gente, tem muito cuidado, ó. Malalete quer dizer leite ruim, leite podre, leite vencido. Isso é óbvio. Mas a expressão estar de mala leite, ou a expressão mala leite, melhorando o que eu estou falando, quando associada a uma pessoa, quer dizer uma pessoa de mau humor, que está puta da vida, soltando fogo pelas ventas. Tem algumas pessoas, eu vi uma situação que a pessoa até associa a TPM feminina, a TPM, né? Então, a situação que a mulher passa aí, atenção pré-menstrual. Mas, enfim, a pessoa, quando se refere à pessoa, é a pessoa mal-humorada, certo? Quando se refere à bebida, aí é leite ruim, leite vencido, leite podre, leite cortado, tá bom? Então, tenham muito cuidado com a expressão estar de mala leite ou mala leite. Tem algumas pessoas que também, algumas pessoas que em vez de usar a expressão mala leite, utiliza a expressão malaúba, que é a mesma coisa, tá certo? Mas depois a gente vai ver essas outras expressões, essas foram as que eu escolhi para vocês, conhecer um pouquinho desse universo diferente dos dichos populares, frases dichas, ou refranes. Bem, gente, aí eu queria indicar para vocês uma série bacana, e para você não perder seu foco do estudo, eu recomendo que você assista um capítulo no seu tempo livre por dia, ou então em dias alternados. É porque a gente tem mania de querer maratonar a série, né? Mas, enfim, a intenção é que vocês, nessa série, que foi onde eu vi recheado de expressões idiomáticas, essa série aí vai mostrar para vocês bem isso. É uma série muito engraçada, muito bacana. E é uma série que conta história de família. Eu gosto de. E olha que eu nem sou acostumada a assistir esse tipo de série, viu? De que conta problemas familiares, que a gente já tem tanto problema, ainda vai assistir, né? Mais problema. Mas eu curti muito essa série. Foi a indicação de uma outra colega, a professora de espanhol. E ela é mexicana, a série. Inclusive, eu não conhecia. Antes que alguém diga, imitou o nome de La Casa de Papel. Não é não. La Casa de las Flores já existia muito antes de La Casa de Papel. É porque não teve tanta repercussão como teve com La Casa de Papel. Então, La Casa de las Flores é uma narrativa muito gostosa, certo? Comecem, como eu disse, a inserir isso na vida de vocês. Vocês vão adquirir mais vocabulário e fora a cultura, né, gente? Aprender outra língua, que é legal. Então, La Casa de las Flores, que tem 2 temporadas, ainda tem um episódiozinho curto, solto na Netflix, dê uma busca lá depois.
mas esse episódio solto você só pode assistir depois que terminar a primeira temporada. Ela está disponível na Netflix. Assista, que vocês vão ver muitas expressões, até mexicanas, não essas expressões que eu citei, que é as expressões idiomáticas, mas a gente vai ver, vocês vão ver, né? No caso, eu já vi as expressões que a gente usa no México. E até em outros países também, tá certo? A gente tem muitas expressões que já eu vou falar para vocês um pouquinho delas, tá bom? Só por alto, assim. Bem, e aí a gente tem, como eu já disse, eu vou falar de uma expressão para vocês, que é a primeira delas é essa, que te vaya bien. Eu vou falar de algumas expressões agora soltas, que não necessariamente são expressões idiomáticas, não são ditos populares, são expressões que a gente usa no dia a dia. Então, que te vaya bien, que é como eu estou desejando para vocês agora, espero que te vaya bien em todo, ou seja, que espero que vocês se deem bem em tudo, que fique massa para vocês, que vocês se deem bem. Então, que te vaya bien, a gente vê muito nos jogos de celulares, quando você acerta, pula uma etapa. Então, que te vaya bien quer dizer, que massa, você venceu, é isso aí, continue, vá adiante, que você se dê bem, né? Sorte para você. Então, a gente tem muito isso. Outra que eu gostaria de falar, que essa eu vi na série Elite, que a gente chama aqui no Brasil Elite, é a expressão hóstia. Ou como eu anotei aqui, eu anotei algumas, porque senão eu termino esquecendo, aí eu saio anotando, né, quando eu estou assistindo série, para comentar nas aulas. Principalmente quando os alunos assistem também, que é legal. A expressão mala óssea ou óssea, né? Então, a expressão mala óssea, eu anotei aqui, né? É quando a pessoa tem uma má intenção, quer fazer alguma trapaça por trás daquilo ali. Outra que eu gostaria muito de falar é a expressão tio, que é uma expressão que a gente utiliza para se referir a qualquer pessoa bacana, qualquer pessoa legal. És um tio, né? Uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Outra que eu gostaria de falar, aí essa também igualmente a expressão que te vaya bien, é a expressão vale. O pessoal usa muito, ei, você, tipo assim, te espero en el restaurante, vale. Te quiero mucho, vale. Te chamarei, vale. Aí, chame, vale. Pronto, a expressão vale quer dizer ok, tá certo. Beleza, é isso aí. Então, a gente utiliza a expressão vale também. E, por fim, a expressão al fin e al cabo. Quando a gente for ter nossa aulinha de preposições, eu vou falar também disso, quer dizer, no final das contas, a gente utiliza muito a expressão al fim e al cabo. Enfim, essas são algumas expressões soltas, que não necessariamente são expressões idiomáticas, é o jeito de falar das pessoas que falam esse idioma, esse espanhol tão lindo. E aí, na próxima aula, quem sabe, a gente fala dessas outras expressões, tá certo? Que não necessariamente são expressões idiomáticas, mas estão dentro também da habilidade 5. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curta e compartilha com quem vai fazer o Enem, porque é muito importante. Só que, como eu disse, essa aula de expressões idiomáticas não se encerra aqui, ainda falta algumas que eu preciso chamar a atenção, que são muito importantes, tá certo? Então, até a próxima e bons estudos.